bem perto do local onde, em agosto do ano passado, ocorreram os 2 acidentes. A Ordem dos Psicólogos quer mais destes profissionais na saúde e na educação. Estima-se que nas escolas sejam necessários pelo menos mais 500 psicólogos para acompanhar os alunos. Na saúde, dos 600 profissionais registados no Serviço Nacional de Saúde, apenas 150 exercem em centros de saúde, o número que, segundo a Ordem, deveria ser pelo menos 3 vezes superior. É nosso convidado, Telmo Batista, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Muito bom dia, obrigada por aceitar este nosso convite. Olhando para estas necessidades, e vamos por partes, começando pelas escolas, não é uma necessidade que começaram agora a destacar, já têm vindo a alertar para esta falta de psicólogos nos estabelecimentos de ensino. No início deste ano falavam nos 500, alguma coisa foi feita, nos 700, aliás, alguma coisa foi feita até agora por parte da tutela? Sim, este ano assistiu-se de facto a uma contratação adicional que nós achamos que é importante, mas estamos ainda muito longe daquilo que existiria ou deveria existir no próprio serviço. Uma vez que, para além da contratação adicional, há que destacar um aspecto que é extremamente importante, que é a continuidade. E estarmos sujeitos todos os anos a ter uma interrupção sistemática parece-nos algo que deveria ser compensado. E por isso uma das coisas que há a fazer também, para além de aumentar esses recursos que ainda são bastante insuficientes, será garantir, por exemplo, que haja uma contratação por 3 anos. Isso daria a oportunidade de haver uma continuidade de serviços e de haver uma oportunidade de não haver interrupção do trabalho que é desenvolvido ao longo desses períodos, evitando assim que haja sempre um compasso de espera no início de cada ano. De qualquer maneira, restamos, enfim, que há um ligeiro aumento de profissionais e parece-nos que esse é um passo que deve ser dado continuamente porque é importante para mantermos aquilo, ou para chegarmos aos rácios que seriam desejáveis. Até por falar nos rácios e atendendo ao número de psicólogos colocados nas escolas, estamos a falar de quantas crianças que recebem acompanhamento por escola? Bom, isso é difícil de calcular exatamente dessa forma. Nós sabemos que é porque são muito diferentes o número de pessoas que têm uma certa cobertura. O que se assiste hoje em dia, muitas vezes, é que a mesma concentração das escolas, o número muito elevado de crianças numa escola, faz com que a disponibilidade de 1 ou 2 psicólogos não permita um acompanhamento adequado ou sequer uma detecção adequada dos problemas. E por isso a necessidade também de fazer isso é a necessidade de criar condições para fazer a própria detecção das situações que precisam de acompanhamento e depois a sua referenciação, caso seja necessário. E isso é fundamental, não é? Porque estando ainda longe daquilo que são as referências europeias para o trabalho e sabendo também, pelos dados que são publicados, os problemas que existem de aprendizagem, comportamentais, ou vários níveis que existentes, nós temos que nos preocupar em ter uma resposta de proximidade e não deixar para depois este tipo de respostas, porque quando se ataca estes problemas logo na sua origem e quando se tem a oportunidade de o fazer, o ganho é muito maior e também não se gasta tanto dinheiro, digamos assim, na própria intervenção. Até porque temos falado muito de bullying nos últimos anos nas escolas, não olhando apenas para as vítimas, mas olhando para os agressores, um acompanhamento atempado de alguns sinais de alteração na personalidade poderá ser suficiente para evitar situações de bullying? Sim, vamos ver, é possível trabalhar com a comunidade escolar e esse é um dos aspectos. Nós estamos a falar aqui exclusivamente do trabalho 1 a 1 ou do trabalho com as vítimas, que é extremamente importante. Mais importante ainda é trabalhar com a comunidade escolar e permitir que haja uma detecção atempada de sinais e uma atenção particular de toda a comunidade escolar para possíveis sinais que indiquem isso e que possam ser detectados a tempo e horas. Depois, naturalmente, há que fazer um trabalho com as vítimas, mas se pudermos fazê-lo preventivamente, melhor. De qualquer maneira, no trabalho atempado, a tempo e horas, permite, de facto, nós podermos evitar muitas situações e envolver toda a comunidade escolar naquilo que são os sinais precoces de uma situação dessas e que tantas vezes, às vezes, têm custos muito elevados do ponto de vista do desenvolvimento, nem sempre se sentem logo ainda por cima, ou seja, muitas destas situações acabam por passar despercebidas, acabam por ter impacto psicológico de longo prazo e, naturalmente, e hoje, aliás, sabemos que podem ter impacto psicológico ao nível de 30 anos depois. Há estudos recentes que o demonstram nesse sentido. E por isso é preciso fazermos alguma coisa aqui e isso, sobretudo, antes de estar a acontecer ou assim que começa a acontecer.
Olhando para o Serviço Nacional de Saúde, em concreto para os centros de saúde, que diagnóstico podemos fazer? Existe pelo menos um psicólogo em cada centro de saúde do país? Não, mas também se calhar a questão fundamental é percebermos quais são as necessidades e atribuir psicólogos para os centros de saúde. Seria desejável, obviamente, que houvesse pelo menos um em cada centro de saúde, mas a questão é mais de perceber onde é que a concentração de problemas está e alocar, digamos, pessoas para esses sítios. O facto é que são muito poucas pessoas, para 661 pessoas no Serviço Nacional de Saúde, são muito poucas. Nós estimaríamos que precisaríamos de 3 vezes mais. Temos alertado sistematicamente para esta questão, acho que é um assunto que merece toda a atenção. Ainda recentemente no nosso congresso, que acabámos a semana passada, tivemos a oportunidade de dizer que com 3 horas de juros da dívida pública, conseguiríamos pagar quase 190 mil horas de intervenção psicológica. E por isso, quando estamos a falar disso, percebemos que este não é um gasto, é um investimento importante que daria cobertura a muito mais pessoas e que mais de cerca de 15 mil pessoas poderiam ser alcançadas em termos de alguma intervenção psicológica. E aí, os centros de saúde são, à altura, são o espaço privilegiado exatamente porque são o sítio de maior proximidade. O sítio aquele a que as pessoas recorrem em primeira mão, onde muitas vezes há uma detecção até pelos médicos, por exemplo, mas que muitas vezes depois também sentem que não têm recursos adicionais para os quais podem enviar, porque ou eles estão esgotados, digamos assim, ou os tempos de espera são significativamente elevados e por isso não permitem uma intervenção atempada. Há, de resto, uma significativa franja de cidadãos nacionais com patologias associadas à depressão. Às vezes podem estas situações passar despercebidas perante o olhar dos médicos de clínica geral e familiar? Bom, não necessariamente, porque depende muito da maneira como isto é reportado até pelas próprias pessoas. A questão, muitas vezes, é que com a sobrecarga que existe, não há tempo para fazer um diagnóstico com tempo. E por isso, muitas vezes estas situações passam despercebidas. E é preciso tempo também para que as pessoas possam expressar aquilo que tem a ver com os sintomas psicológicos. E esses sintomas psicológicos não são só depressão. A depressão é talvez o mais preocupante, é preocupante para o mundo ocidental, é preocupante porque é crescente. Nós sabemos também o nível elevadíssimo de consumo de medicação para estas perturbações que está a existir, mas também temos situações relacionadas com o stress. Em Portugal estima-se que se perde 300 milhões de euros por ano por perturbações relacionadas com o stress. É um número enorme que devíamos merecer uma reflexão e uma intervenção, sobretudo, que é isso que é preciso fazer. Mas considera que essas perturbações ainda são muito desvalorizadas? São desvalorizadas. As pessoas acham que aquilo que é mental é algo que, como não é visível, não é uma perna partida, não é algo que tenha imediatamente uma coisa, desvalorizam muitas vezes isso e até muitas vezes é desvalorizado pela família, pelas pessoas à volta, etc. Mas tem consequências muito grandes, muito na vida das pessoas, na maneira como elas vivem a sua vida, tem consequências grandes na produtividade que elas têm, tem consequências grandes da forma como encaram os problemas e por isso nós não podemos, e aliás muitos países têm lançado campanhas nesse sentido, descurar esta questão. Estes problemas de saúde psicológica têm uma relação muito direta com o bem-estar físico, inclusivamente, e por isso estarmos a descurar isto é estarmos a dar pouca atenção a um aspecto central da saúde das pessoas. E nós, muitas vezes, detemos-nos naquilo que parece só mais urgente e mais óbvio e esquecemos que é algo de fundo, que é o nosso bem-estar psicológico, que é fundamental ser atendido até pelas consequências que ele traz para as pessoas. E o que a Ordem tem feito para alertar o Governo nesse sentido? Temos sistematicamente demonstrado, junto do Governo e junto dos Ministérios com quem trabalhamos, qual é que é a situação atual, qual é a cobertura que existe, quais são as soluções que podemos em mão, e nós em Portugal estamos a desperdiçar recursos, porque temos profissionais preparados que não são utilizados. E mais ainda, fazemos uma demonstração regular e permanente daquilo que são os ganhos que se podem obter. Os ganhos não só naturalmente em termos económicos, mas sobretudo os ganhos de bem-estar. Esse é o cuidado que temos feito sempre e é aquilo que vamos continuar a fazer, insistindo para que se criem recursos adicionais em Portugal que ajudem a resolver estas questões. Dr. Telmo Batista, muito obrigada. Muito obrigado, Bel.